Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Já está se aproximando a Semana Santa, próxima semana já estaremos celebrando a Semana Santa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando para os judeus, mas os judeus que tinham acreditado nele, que tinham acreditado na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E qual é a exortação de Jesus? Permanecer na sua palavra, permanecer na palavra de Jesus. E quem permanece na palavra de Jesus se torna verdadeiramente discípulo, discípula de Jesus e conhece a verdade. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem se encontra com Jesus e permanece na palavra de Jesus se torna verdadeiramente livre, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que liberta a existência, que liberta a vida. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então responderam eles, continua o Evangelho: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amados e amadas de Deus. Agora, os judeus objetam que não são escravos de ninguém, são filhos, são descendentes de Abraão e não são escravos de ninguém. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando de um plano, os seus ouvintes, os seus interlocutores estão no outro, estão no plano humano. Jesus então vai responder: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que escraviza o ser humano é o pecado. O pecado escraviza o ser humano. E Jesus vai dizer: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho. Quem tem Jesus, então, permanece para sempre na família, permanece para sempre na família de Deus, se torna verdadeiramente filho, filha de Deus. E por isso Jesus vai dizer: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem nos torna livres, amados e amadas de Deus, é o Jesus. Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade que torna a existência do ser humano livre. Ele é a verdade que nos liberta. Continua o Evangelho: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Amados e amadas de Deus, os judeus se dizem descendentes de Abraão, mas não acolhem Jesus, não acolhem a palavra de Jesus. E Jesus continua: eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados e amadas de Deus, os judeus se dizem filhos de Abraão,
descendentes de Abraão. E Jesus vai objetar: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Amados e amadas de Deus, os judeus se dizem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, mas não praticam as obras de Abraão. Jesus é maior do que Abraão. Jesus, ele veio do Pai, tanto que Jesus responderá: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus é maior do que Abraão. Jesus veio do Pai, Jesus revela o Pai, Jesus manifesta o Pai. Os judeus não acolhem Jesus, se dizem descendentes de Abraão, se dizem filhos de Abraão, mas não acolhem Jesus, não recebem Jesus. Que esse texto nos ajude a recebermos Jesus, a percebermos que Jesus é a verdade que nos torna livres, que somente Jesus pode nos libertar, somente Ele pode nos tornar verdadeiramente livres. Você tem um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.